Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 11. Nós vamos ler todos juntos. O que o apóstolo Paulo é muito importante quando nós, como foi mencionado aqui no início, né, conseguimos andar no Espírito, porque Deus nos fala, né? A gente vê ao longo das Escrituras como Deus falou com, né, e através dos homens a quem Ele levantou ao longo do tempo. E o Paulo vai falar algumas coisas, a gente lendo assim a história do apóstolo Paulo, primeira carta, segunda de Coríntios, e as outras cartas, as pastorais, tudo, a gente vê como ele anteveu pelo Espírito, né, algumas coisas que iriam acontecer. E na segunda carta dele aos Coríntios, começando pelo versículo, eu vou começar pelo primeiro, tá, para a gente pegar o contexto. Ele fala assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Paulo está falando. Suportai-me um pouco mais, porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas, olha o que o Paulo fala, olha como ele já tinha uma percepção no Espírito. Mas temo, eu receio, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos, presta atenção agora em três coisas que ele vai mencionar, e é sobre essas três coisas, ou sobre essas três advertência que ele faz, que eu queria compartilhar algo com você hoje à noite. Vou começar pelo versículo 4 de novo. Ele fala: porque se alguém for, primeiro, pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se vocês recebem, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, segunda coisa, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com razão o sofrereis, ou seja, com certeza vocês aceitariam. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, no conhecimento, na ciência. Mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Amém? Se você quiser, pode ir lá aí a sua Bíblia. E eu queria mencionar com você aqui, então, chamar a tua atenção para três coisas que nós encontramos aqui nesse tópico. Poderíamos colocar 4, mas eu quero me ater a 3 aqui. Só vou mencionar a 4ª dentro do discorrer aqui. Então, há 2000
2020, né, ou aproximadamente 2025 anos atrás, o apóstolo Paulo, 2020, 20, né, 16, 20, 2020 anos atrás, Paulo vivia num tempo em que a igreja está agora se estruturando. Já havia passado algum tempo que Jesus havia subido aos céus, e ele, como apóstolo, como aquele que fundara essa igreja em Corinto, numa das suas viagens missionárias, ele se sentia responsável por ela. Ele vai falar isso na carta. O próprio Paulo vai dizer, ele fala: eu tenho zelo por vós como de um pai. Ele vai dizer ainda: se vocês tivessem 10.000 pedagogos que vos ensinassem, contudo vocês têm um só pai, que sou eu, que vos gerei. Então Paulo se sentia responsável por esta igreja. Mas com o passar do tempo, essa igreja foi crescendo, né? E alguém já disse certa vez, não sei quem disse isso, mas foi uma afirmação que tem um bom conteúdo de verdade, que todo império já nasce com o cupim da corrupção para destruir. Que o difícil não é crescer, é se manter em cima, se manter no alto. E a igreja começa a crescer, e quando nós olhamos para os primórdios da igreja, em tempos mais remotos que este aqui, o que nós encontramos? As pessoas a quem Jesus separou para fazer a sua obra, e que foram assim comissionadas por ele para levar adiante a sua palavra, se nós vamos olhar, nós vamos enxergar e encontrar pessoas que muitas vezes a reputação delas diante da sociedade não era uma reputação que alguns escolheriam. Jesus escolheu pessoas que alguns abdicariam delas. Nós temos aqui um fato que ocorreu, está registrado em Atos, que quando Pedro e João curam um homem, né, um coxo, e quando eles são confrontados pelos líderes religiosos da época, aqueles que se achavam o suprassumo do conhecimento, que eram os escribas, né? Que dentre eles tínhamos saduceus, tínhamos fariseus, que eram e se consideravam o suprassumo do conhecimento. Esses homens foram aqueles que questionaram a Pedro e João a autoridade, de onde vinha a autoridade, de onde procedia a autoridade que eles tinham para poder operar. Então, lá em Atos, se não me engano, capítulo 5, registra isso. Que quando os líderes religiosos chamaram a Pedro e João, prenderam a eles, e questionaram a ele: mas em nome de quem vocês fazem isso? E eles falam: em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês mataram. Uma ousadia. Uma posição que antes esse mesmo Pedro não tinha. Esse mesmo Pedro que agora está sendo corajoso, ousado, ele se omitiu diante de uma mulher, se aquecendo à beira do fogo, quando a mulher, uma serva lá, uma criada, né, confrontou a ele, ele disse: não, você tá doida, mulher. Acho que você não está informada que hoje em dia tem clones. Alguém pegou um fio de cabelo, uma barba minha aí, e fez um clone meu. E ele não estava lá com esse Jesus, não. E eles falam assim: não diga que você não estava lá, porque a tua fala te condena, rapaz. Você estava com esse Jesus. Você andava com ele. E quando eles estão agora mais para frente, né, num outro momento, algum tempo depois, eles estão pregando o evangelho, eles são confrontados pelas autoridades. Eles falam para aqueles que havia prendido a eles: nós curamos este homem em nome de Jesus. E eles falam assim: não tem como negar. Mas olha a maneira como aqueles homens eram conhecidos. Olha o status. Olha a referência que aqueles homens tinham. Aqueles que começaram a andar com Jesus. Aqueles que iniciaram
esta obra da qual você faz parte hoje. Nós fazemos parte de uma igreja hoje, queridos, que começou com homens que no início foram identificados como indoutos. No nosso linguajar, analfabetos, praticamente. Pessoas não instruídas. Pessoas simples. Pessoas que falavam não o grego com o qual a Bíblia foi escrita, o clássico, mas o grego dos mercados. Eram pescadores, a grande maioria deles, pescadores, que falavam um linguajar simples, que a linguagem deles era uma linguagem rústica, eram homens rústicos. E eles foram lapidados. Escute o que eu vou dizer para você hoje. Esses homens foram lapidados, não na sua educação, mas no seu caráter. Alô? Nós temos que entender que o Evangelho nos convida a sermos não necessariamente, escute o que eu vou dizer, depois você vai entender, não necessariamente pessoas educadas. Porque quando nós andamos no Espírito, nós nem sempre somos educados nos padrões do mundo. Porque hoje o que se pede das pessoas que vão falar, e as leis estão sendo criadas para nos cercear, para sermos politicamente corretos. Não dar nome aos bois. Hoje, uma pessoa que tem um desvio na área sexual, que tem um comportamento adúltero, ela não gosta de ser chamada de adúltero. Ela quer que diga para ela, você tem um desvio comportamental na área sexual. Não é tão... No português tem uma eu não sei como é que é isso, tá? Mas dentro da linguagem de figura no português tem uma delas que mostra isso. Tipo, quando a pessoa morre, você não fala assim, você fala de uma outra maneira para tirar aquele impacto. Eu não sei como é, eu não sou bom de português não, você vai perceber isso aqui, tá? Mas assim, a pessoa morreu, você não fala assim, você fala, e aí? Ela foi ver Jesus. Ou seja, ameniza, não dá aquela... Ela está no andar superior, no nível superior. Então hoje, existe essa preocupação muitas vezes. Então o Paulo fala assim, cuidado. Eu sou rude, ele vai falar isso na carta dele aos Coríntios ainda em outro momento. Ele fala assim, eu sei que eu sou pesado quando eu falo. Eu sei que quando eu falo, as minhas palavras são palavras duras de serem ouvidas. Ele fala, mas eu tenho uma preocupação comigo. Eu quero preparar vocês para irem para o céu. O Paulo está falando. Amém, querido? Okay, eu estou falando de uma maneira que choca vocês. O Paulo falando para a igreja de Corinto. A minha palavra, a minha fala, ela é pesada. A minha pregação, ela não é fácil de ouvir. O Paulo está falando. As coisas que eu falo, eu sei que contrariam os vossos interesses, mas é porque eu estou trabalhando com vocês com zelo. Eu não estou colocando mel na ponta da chupeta. Já tem aí uma não sei se é remédio, não é remédio, né? Uma coisinha que quando a criança está muito agitada, ela não quer dormir, as pessoas botam ali um negocinho meio doce na chupeta para que ela possa se aquietar um pouquinho. Nem sei se não tem ali algum tipo de anestésico, viu? Né? Para que as crianças fiquem, né, mais quietinhas. Então o Paulo fala, a minha preocupação é essa, de preparar vocês para terem um encontro com o Senhor. Eu estou trabalhando em vocês como alguém que prepara uma noiva. E as irmãs, né, aquelas que já são casadas aqui ou pretendem se casar, o dia da noiva, há todo um tratamento e ninguém reclama. A noiva, quando está no salão de cabeleireira, para ser preparada, para ir encontrar com o seu noivo, ela faz questão que aquela que a está preparando não poupe cuidados, porque ela quer estar linda. Porque é um dos, se não o dia mais importante da sua vida.
Então ela quer estar impecável. E ela segue rigorosamente tudo aquilo que a cabeleireira, que a maquiadora, que a depiladora, quem mais trabalha numa noiva? Que faz manicure, todos aqueles que estarão envolvidos, o chofer. Se o chofer falar para ela assim, você vai entrar no carro, você não entre, ela vai seguir, ela vai andar, ela vai se assentar da maneira que ela está sendo orientada. E a igreja não gosta muito disso. De confronto. Foi lido aqui no início o texto de Coríntios, de Gálatas. E olha o que o Paulo fala aqui. Ele fala assim: porque se alguém, ele fala, eu temo, que como a serpente enganou. Em Efésios 4:11, Deus sabe o que faz, né? Quando ele fala lá no versículo, acho que o 13 ou 14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Ele fala que ele deu apóstolo, profeta, evangelista, né? Pastor, mestre, tendo em vista, ou querendo, o aperfeiçoamento do corpo. O que é aperfeiçoar? É trabalhar é restaurar. E esse é o sentido da palavra aperfeiçoar. Colocar no lugar certo. Tem algum ortopedista aqui? Alguém já viu exumação? Quando tira lá os restos mortais do caixão, os ossos eles se misturam. Eu não sei montar, eu saberia talvez onde vai a cabeça. Né? A cabeça talvez eu posicionaria e as costelas, e a bacia. Eu acho que essas... E talvez os ossos da perna. Né? Mas os ossos da mão, dos pés, ficaria difícil, porque eu não sei montar. Então Paulo fala que a igreja tem que ser aperfeiçoada. E ele fala, eu estou trabalhando em vocês, como alguém trabalha numa noiva, porque eu quero apresentar vocês a Cristo, o vosso marido. Amém, querido? Tem que estar bonita, sem mancha, sem ruga, ou coisa qualquer que a deixe feia. Ele fala, eu estou receoso. Eu tenho um receio, Paulo fala, eu temo. De que assim como a serpente, olha lá no jardim, enganou a Eva, assim vocês sejam também enganados. E vocês saiam da simplicidade de Cristo. Eu quero dizer para você, a igreja tem saído, querido, da simplicidade. Na música, na exposição do Evangelho. Oi? Ela tem saído. Ele fala aqui 3 coisas. Olha o que ele fala. Primeira coisa que ele fala. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Então ele fala, cuidado. Uma das coisas que nos faz sair da simplicidade é quando nós começamos a aceitar algumas coisas que não dizem respeito ao Jesus bíblico. Em Mateus 16, eu penso que Jesus faz essa mesma pergunta que ele fez para os seus discípulos, que está registrada lá em Mateus capítulo 16. Havia já um tempo que ele estava andando com os seus escolhidos, os seus discípulos, e ele separou aqueles mais próximos, né? Que depois viriam a se tornar, ou se tornaram apóstolos. E ele faz uma pergunta para eles, assim, repentina. Jesus era craque em fazer isto, né? Ele está lá e ele jogava uma... Por quê? Para não dar tempo de pensar muito. Quando nós pensamos muito, nós saímos do Espírito, querido. Acredita nisso? Alô? Oi? É verdade.
Quando nós pensamos muito, nós saímos do Espírito, saímos da dependência do Espírito. Jesus era craque nisso, né, pastor? Ele jogava assim umas colocações e os apóstolos davam umas respostas assim que eles falavam, mas de onde nós tirou isso? Ele fala para os discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Paulo está dizendo, uma das maneiras de nós sairmos da simplicidade é receber ou pregar, receber, né, um Jesus diferente daquele que a palavra nos traz. Isso nos tira da simplicidade. A razão principal pela qual Jesus veio ao mundo não tem sido enfatizado pela igreja. A verdadeira razão que fez Jesus sair do céu e vir a este mundo tem sido negligenciada. O caráter, a essência e o propósito de Jesus tem sido pregado mais de uma maneira secundária. Se você olhar para a palavra, eu sei que você lê a palavra, e atentar para a mensagem que os apóstolos pregavam, e como eles apresentavam a Jesus, é um pouco diferente. E Jesus fala para os discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E eles vão respondendo. Uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Ou um dos profetas. E tal. E eles deram várias sugestões. A Bíblia resume em algumas. Aí ele de novo, quando eles estão começando a raciocinar cada um naquilo que o outro havia dito, Jesus lança de novo uma pergunta para sacudir o cérebro deles. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Na mente de mais de 70% daqueles que hoje compõem a igreja, Jesus é um provedor. João 3,16 era o versículo mais conhecido pela igreja há uns 25, 30 anos atrás. Quem é desta época? Ah, vai, entrega aí, meu. Não estou perguntando a sua idade. É que vai evidenciar, né? Quem tem menos que 10 anos de conversão aqui? Deixa eu ver. Quem tem menos que 10 anos? Ixi. Só esse? Assim, é tão pouco assim? Quem tem mais que 10 anos? Deixa eu ver. Então você lembra. Agora eu te peguei. Não te peguei de um jeito, peguei de outro. Você se lembra? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo, não é de tal. Esse tal aí tá meio xoxo. Porque isso aqui, meu irmão, fala de intensidade. Fala de proporção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe qual é o versículo mais conhecido da Bíblia hoje? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Ou tudo posso naquele que me fortalece. Ou o Senhor é o meu pastor. Eu devia ter deixado vocês completarem, né? Querido, nós somos uma geração, escute, acredite, sem a essência de João 3,16. foi Jesus quem disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Foi ele quem disse. Mas Jesus não é só isso. Uma maneira pela qual Jesus é conhecido hoje, e você vai ver isso em livros, você vai ver isso em colocações. As pessoas estão procurando buscar em Jesus um aspecto paralelo àquele aquele que identifica o centro de quem ele de fato é. A Bíblia chama Jesus em Isaías de maravilhoso conselheiro. Então, eu creio que não há psicólogo maior, melhor que Jesus. Mas a igreja não tem recorrido a ele. Oi? Os consultórios de psicologia estão abarrotados de crentes. De cristãos. A igreja está cheia de pessoas com depressão. A igreja tem vivido hoje situações de suicídio, como nunca na história da sua existência. Por quê? Porque o Jesus que está sendo pregado não é aquele que os apóstolos pregaram. Não é. Porque a ênfase é naquilo que Jesus pode fazer no aspecto puramente material das pessoas. As pessoas olham para Jesus como um grande provedor. As pessoas escrevem sobre Jesus vendo ele como um homem sábio. Jesus é o maior sábio que este mundo já conheceu. Mas ele é mais que isso. Muitos sábios perecerão no inferno. Alô? Muitas pessoas que olharam e estudaram e analisaram a sabedoria de Cristo e concordaram que ele era um homem inteligente, não foram tocadas o suficiente para se renderem a ele, como nós somos exortados a nos render hoje à noite. E não se renderam. Porque viram em Jesus apenas, escute isso, apenas e tão somente um bom psicólogo. Viram em Jesus apenas e tão somente um homem sábio. Viram em Jesus apenas e tão somente um médico dos médicos, mas jamais conheceram e jamais conhecerão a Jesus como Salvador. Porque não querem se render a Ele como Salvador. E se você olhar para o Evangelho, o que os apóstolos pregavam era: arrependei-vos e creiam em Jesus Cristo. Confessem a Ele os seus pecados e vocês receberão a vida eterna. Mas a igreja tem negligenciado esse aspecto hoje. E tem se tornado uma igreja racional, intelectual e pouco rendida aos pés do Senhor. Você vê hoje pessoas falarem com Jesus, da igreja estou falando. Pessoas que caminham com o Senhor. Como fala com qualquer outra pessoa da sua convivência, do seu ciclo de relacionamento. O Paulo fala assim: se alguém for pregar a vocês outro Jesus que nós não temos pregado. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Que Jesus está sendo pregado hoje? Que aspecto de Jesus marca a vida hoje das pessoas? O primeiro discurso de Pedro, ele diz para as pessoas que estavam ouvindo a ele: vocês tiveram a oportunidade de escolher entre Cristo e um assassino. Vocês escolheram o assassino. Mas a esse Jesus a quem vocês crucificaram,
Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus não é apenas um bom psicólogo, um bom médico, o melhor de todos eles. Ele é o Senhor, querido. Ele é o Senhor. Ele hoje não é nem mais o homem de dores. Hoje ele está assentado à direita de Deus, reinando soberanamente. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Ele está aqui para governar as nossas vidas. Jesus não está hoje apenas para nos curar, apenas para nos abençoar. Ele está para colocar o governo do reino nas nossas vidas. E todo aquele que vem a Ele tem que vir primeiro com essa consciência. As pessoas vêm para Jesus hoje no intuito primeiro de ganhar. Quando a primeira coisa que nós temos que aprender ao vir para Cristo é a perder. O quê? Não, pastor, está errado. Não. Você está entendendo? Eu acho que você está pregando um evangelho que não é o bíblico, não. É que nós estamos nos acostumando a ouvir tanto que nós estamos aqui em Cristo para ganhar, que nós nos esquecemos do que Ele disse para aqueles logo no início, quando vieram a Ele e disseram: bom mestre, um deles, que farei para te servir? Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não farás isso. Eu faço isso, uma coisa te falta. Porque muitos hoje se acham bons demais. Jesus fala assim: vai, vende tudo que você tem. Depois você vem e me segue. Ele continua: aquele que quiser vir após mim. Alô? Faz o quê, querido? E por que nós estamos aqui, alguns de nós, há 30 anos seguindo ao Senhor, e não temos negado nem a metade daquilo que deveríamos negar ao começar a nossa caminhada cristã? Porque Ele não tem sido o Senhor das nossas vidas. Alô? Por quê? Porque é assim que nós temos ouvido. Nós correspondemos àquilo que nós ouvimos. Segunda coisa que Paulo fala, que afasta da simplicidade. Primeiro, receber um Jesus que não é o bíblico. Segundo, um outro espírito, uma outra motivação, uma outra razão. E sempre por trás da motivação e do espírito, não no sentido de Espírito Santo, né? Ou de espírito, mas sempre por trás da motivação tem alguém agindo. O Paulo fala em Coríntios que nós não recebemos, escute isso, o espírito que provém do mundo. Pode ler isso lá em Coríntios, primeira carta. Ele fala: porque nós não recebemos o espírito que provém do mundo, mas nós recebemos o espírito de Deus. O que ele está falando com isso? Ver as coisas da maneira que as pessoas comuns veem. Como assim comuns, pastor? Como aqui em comum, irmão? Eu sou uma pessoa normal. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 3, do versículo da primeira carta, ele fala assim: eu queria bem falar a vocês como a homens espirituais, mas eu não posso. Eu tenho que falar a vocês como a pessoas carnais, como a pessoas que têm o Espírito, mas que não deixam Ele agir através de vocês. Ele fala: eu tenho que falar a vocês como homens. Eu vou ler esse versículo para você, para dar a ênfase que Deus quer dar para nós aqui. Eu vou ler, você não precisa abrir não, eu leio para você. Ele fala assim, capítulo 3: e eu, irmãos, não vos pude falar como a homens, como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, porventura não sois carnais, e não andais segundo os homens. Que homens? Que não têm o Espírito Santo. E aquele que não tem o Espírito Santo, quem opera nele? Qual é o Espírito que opera nele?
De onde vêm as motivações? Está claro na palavra, lá em Efésios capítulo 2? O Paulo fala que Deus nos deu vida em Cristo. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e ele vai continuar, ele fala assim, e nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, como os demais homens. Ele fala assim, e nós fomos agraciados por ele, porque nós andávamos no meio de pessoas que têm como fonte motivadora o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. Então ele fala, quem não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, está sendo motivado pelo mesmo Espírito que opera essas coisas no mundo. Daí a razão de dentro da igreja hoje haver muitas coisas que não deveria, que são pertinentes àqueles que não têm o Espírito. As obras da carne que contrapõem aquelas do Espírito, que são a razão, a causa de tantas coisas terríveis estarem acontecendo no mundo, a ponto de pessoas de dentro da igreja já começaram assim a aceitar o sofisma do inimigo de que algumas coisas de fato a igreja tem que saber como lidar. Uma pessoa foi num congresso e ficou maravilhada porque foi dito lá que a igreja é homofóbica. Ela trouxe e falou, pastor, eu ouvi isso. Eu falei, eu não sou homofóbico. Eu sou bíblico. Porque a Bíblia dá nome às coisas. Oi? E eu não sei, mas se você se incomodou com o meu comentário, cuidado para não sair da simplicidade que há em Cristo. Porque é uma estratégia maligna. Argumentos bonitos. E eu perguntei para a pessoa, como é que a igreja tem que tratar com essas coisas? Então Jesus era, Paulo era, ou não? O que nós acabamos de ouvir aqui no começo da leitura, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Quais coisas? Quais coisas? Aquelas que alguns estão querendo colocar hoje como coisas não tão agressivas. Estão querendo colocar numa situação semelhante, mas isso é a mesma coisa que isso. Não. Tem coisas, querido, que elas agridem. Elas se levantam de uma forma violenta contra Deus. No livro de Salmo, no capítulo 2, eu vou ler para você também o Salmo 2. Meu Deus, eu queria que você prestasse bastante atenção no que o salmista está dizendo aqui. Eu vou ler, não precisa nem abrir, eu vou ler, porque eu quero que você fique assim bem atento, eu queria que você só ouvisse. Porque às vezes a gente já está lendo, a gente não tem a percepção exata das coisas, né? Tanto quanto a gente ouve. Olha o que ele fala. Por que se ajuntam os povos e imaginam coisas vãs? Os reis da terra, preste atenção nisso, aqueles que regem, aqueles que governam, aqueles que criam as leis, aqueles que têm o poder de criar e colocar, impor coisas. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente, presta atenção agora, contra o Senhor e contra o seu ungido. É isso que o mundo tem feito, querido. Eles estão se levantando contra tudo aquilo que é de Deus. E querem impor. E querem trazer. E muitos que hoje vêm, mas vêm com a mentalidade, como lá no início já existia isso. Alguns gregos começaram a se converter.
alguns pagãos, aquelas pessoas das filosofias gregas, aquelas pessoas que tinham uma cultura, que tinham um conhecimento, começaram a se converter. Glória a Deus por isso, sim ou não? Alô? Alô? É ruim pessoas assim, aspas, gabaritadas se converterem? O problema é quando querem trazer o conceito e querer fazer um sincretismo entre aquilo e o evangelho. E quando a igreja começou a passar por esse problema, Paulo falou, olha, cuidado. Cuidado com que motivação vocês vão fazer as coisas na igreja. Cuidado com que tipo de mentalidade vocês vão permitir entrar na igreja. Teve um homem chamado Tertuliano, lá de Cartago, lá da África, um dos bispos da igreja, lá no início, lá no ano 200 e pão doce, né? Lá no inicinho, lá no 3º século. Quando essa filosofia começou a entrar na igreja, quando começou a se discutir, não, mas não é bem isso que a palavra está dizendo, porque o que os gregos alcançaram pelo conhecimento, o cristianismo agora vem e nos fala pela fé. É a mesma coisa. O seu Deus é o mesmo que o meu. Será que é mesmo? É que você apenas vê de uma maneira diferente. Você vê como pecado, mas isso não é de fato pecado se você entender algumas coisas e começou a querer criar esse sincretismo entre a filosofia e o cristianismo. Aí esse homem chamado Tertuliano, tem uma frase dele que é célebre. Ele disse, Jerusalém não tem nada a ver com Atenas. Oi? Alô? Jerusalém, o evangelho, não tem nada a ver com Atenas. E ele prossegue. O evangelho, a verdade que nos foi trazida, não nos foi trazida por Zenon, por Sócrates, por Platão. Ele fala isso. A verdade que nos foi trazida, nos foi transmitida, nos foram transmitidas do pórtico de Salomão. Vieram dos apóstolos, vieram dos profetas. Meu irmão, procure ler na palavra de Deus. Jesus viveu depois desses homens, considerados o poço de sapiência pela humanidade. Paulo viveu depois desses homens. E quando Paulo quer autenticar os seus escritos, quem ele cita? Quando Jesus quer autenticar as suas palavras, como Paulo, a quem ele cita? Quando Timóteo, quando Mateus, quando os homens que nos escreveram este livro, as palavras que aqui estão registradas, quando eles querem buscar autenticidade e fonte de aprovação, quem eles citam? Os profetas. Alô? Alô? A quem eles citam? Os profetas. Você não vê Paulo mencionando uma vez nenhum grande filósofo que viveram antes dele. Você não vê Mateus citando uma pessoa. Ele cita Isaías, conforme disse Isaías, conforme disse o profeta, conforme disse o profeta, conforme disse o profeta, como está escrito. Alô, querido? Alô, querido? Quando Paulo vai falar da pecaminosidade que já havia no mundo em que ele vivia, ele não vai falar que era problema da sociedade. Ele não vai dizer que era problema de nada. Ele vai dizer assim lá em Romanos capítulo 3. Porque os homens correm para matar. Os homens têm pensamentos maus. Ele vai descrever uma lista de coisas terríveis que os homens fazem. E sabe o que ele diz? Por quê? A razão? Porque não há temor de Deus diante dos olhos deles. Alô? Oi? Paulo não falava, sabe por quê? É porque ele teve um problema na infância. É porque ele fala porque não há temor de Deus diante dos olhos deles.
Esta é a causa de o mundo estar da maneira que está, querido. Falta de temor a Deus. Mas há um pensamento, e a igreja começa a tratar as coisas mais do ponto de vista psíquico do que espiritual. Um outro Jesus. As motivações, um outro espírito com que se faz as coisas na igreja. Esse espírito que opera no mundo tem entrado na igreja, querido. Esse espírito. Competitividade. As pessoas no mundo competem. E as igrejas competem entre si. Tem irmãos dentro da igreja competindo entre si. Nos grupos. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Aqueles que vêm aqui para adorar ao Senhor, muitas vezes, eles competem entre si. Esse espírito de competitividade, de competição que há no mundo, entra na igreja. Diga que eu estou mentindo. Quantos acham que eu estou mentindo? Pode levantar a mão. Por quê? O espírito que provém do mundo. Por que ter a igreja cheia de pessoas? Qual é o propósito? Muitas vezes para competir, não é pelo prazer de ver vidas salvas. É para poder ostentar. Paulo fala, não saia da simplicidade. Número não significa aprovação de Deus. Não significa. Para ostentar. Para quê? Prosperar. Você sabe qual é a primeira razão pela qual Deus quer nos fazer prosperar? Não é para comprar carro zero. Não é para comprar casa bonita. Não é para viajar muito. É para investir no reino. Essa é a primeira razão pela qual Deus quer nos fazer prosperar. É para abençoar pessoas que vão pregar o Evangelho. Mas como é que as pessoas têm usado a prosperidade que Deus as dá hoje? Como tem sido usado? Então, como está na moda a palavra, eu vou usar para ostentação. Para ostentar. E julga-se a fé e a espiritualidade por aquilo que a pessoa tem. Não por aquilo que ela é em essência. Estão mentirosos, mentem, não são aperfeiçoadas, continuam falando mal da vida dos outros. Alô? Continuam mentindo, caem culto após culto lá na igreja, babam, mas amanhã vai ser mal empregado lá na empresa. E aí vai pedir para você orar, pastor. Está sendo perseguido. Domingo passado eu preguei lá na igreja sobre Daniel. Que coisa linda aquela atitude do Daniel. Não a minha pregação, a do Daniel. Diz o texto que o rei Dario colocou 120 homens como prefeitos. E colocou 3 para cuidar dos 120. Então cada um cuidava de 40. E o Daniel era um dos 3. Mas diz lá que o Daniel começou a se destacar entre os 3. E o rei queria colocá-lo sobre chefe geral. O que aconteceu? Aqueles 122 homens, está escrito lá, procuraram alguma coisa em Daniel com relação ao reino, para que pudessem acusá-lo diante do rei. Mas eles não acharam, porque Daniel era fiel ao seu rei. Que empregado, gente. Que funcionário. Funcionário que tem o Espírito Santo dentro dele. Funcionário que respeita a autoridade. Funcionário que não peita como o seu patrão. Porque nele há um outro espírito. Ele não fica lá enrolando. Ele não entra na empresa para ficar 3 meses depois processar a firma. Ele está lá para trabalhar. Ele não fica roubando o seu patrão. Ele não fica em casa depois vai comprar um atestado médico. Tem crente fazendo isso. Saiu da simplicidade. Porque o cristão tem caráter. Ele não fica fofocando, falando mal do seu companheiro de serviço.
Ele não dá testemunho, porque aquela pessoa, aspas, que o perseguia, foi mandada embora. Isso não é perseguição não, querido. O cara é um mau funcionário. Aí meu chefe me persegue. Persegue nada, cara. Você que é um péssimo trabalhador. Não estou falando para você especificamente aqui. Estou falando para aqueles que têm esse tipo de atitude e pensamento. Porque esse espírito, querido, que está no mundo, as pessoas hoje não querem. Querido, enquanto houver essas coisas, existirão patrões e empregados. E ponto. Patrão é patrão, empregado é empregado e jacaré é bicho d'água. Fala comigo, patrão é patrão. Fala mais alto, patrão é patrão, empregado é empregado e jacaré é bicho d'água. Você sabe quando começou essa questão dos sindicatos? Foi no avivamento da Inglaterra. Verdade. Foram homens de Deus que criaram sindicatos, começou com aquelas pessoas que trabalhavam nas minas de carvão, porque eles tinham uma vida subhumana. Mas a primeira coisa que eles ensinavam era: respeite o seu patrão, respeite a sua autoridade, você é um cristão. O Paulo fala, você que trabalha com fazendo as coisas como que para o Senhor. Não é para homem, não. Mas o espírito do mundo te leva a ser um funcionário reclamão. Verdade ou não é? Insatisfeito sempre. Criar desordem, anarquia. Você não é desses, querido. Você está saindo da simplicidade. Aí a pessoa chega na igreja, ela quer mandar na igreja. As decisões que são tomadas, ela quer se levantar, se opor. Não é assim. A igreja, querido, na igreja tinha pessoas que eram servos. E na igreja ela tinha autoridade sobre os seus senhores. Porque eles tinham funções hierárquicas na igreja superiores àqueles que eram seus patrões. E havia uma harmonia na igreja no início. Porque quem cuida da igreja é o Espírito Santo. Amém, querido? A minha vida, a sua vida tem que ser regida pelo Espírito Santo. Então, se alguém pregar outro Jesus para você, se a igreja não apresentar Jesus ao mundo como o redentor do homem, ela está falhando. Depois daquele de quem Jesus se constitui Senhor, daquele que tem Jesus como Senhor, ele, o próprio Jesus, se constitui médico, salvador, psicólogo, tudo aquilo que nós precisamos. Mas o cartão de visita tem que ser Jesus, o Redentor do homem. O Espírito que tem que reger as nossas vidas tem que ser o Espírito Santo. E o Evangelho? Paulo fala, e outro, já vou terminar, tá? E ele fala assim, voltando lá para o... deixa eu terminar de ler o versículo do Salmo, ok? Eu saí de lá, deixa eu voltar no Salmo, que eu não terminei não. Ele fala assim, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Então o mundo está fazendo as coisas, assim, querido, para se levantar contra Deus e contra Jesus. O seu ungido, quem é ungido? Quem é ungido? Quando Jesus perguntou para Pedro, quem dizem os homens que eu sou? O que Pedro respondeu? Tu és o ungido, Cristo. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Olha o que o salmista fala assim, antevendo já esses dias. Ele fala assim, os homens se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Olha o que o mundo está dizendo. Rompamos as suas ataduras. Sacudamos de nós as suas cordas. Livremos-nos. Eles não querem o governo de Deus em suas vidas. E eles lutam para isso. Rompamos as ataduras. Sacudamos de nós as suas cordas. Nós não queremos nada com esse negócio de Deus. Quando o Supremo Tribunal Federal foi julgar a questão das células-tronco, não foram dois, alguns comentaristas e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal falaram, o Estado é laico. Deus não se mete. Você não pensa assim. A sua vida não é uma vida laica. Laicai, nós aqui. Você não tem vida secular, querido. Eu não tenho vida secular.
Deus tem que estar presente em todas as áreas das nossas vidas. Em todas. Nós não temos uma vida laica, pastor. Temos não, irmão. É Deus 100%. Mas o mundo está dizendo o quê? Sacudamos. Você conhece aquela pastora Damares? Ela fala sobre criança, sobre família, material didático. Ela está começando a ficar mais conhecida. Eu a convidei e ela veio. Ela saiu de Brasília. E ela veio a Caieiras. Desse tamanho assim. Nós divulgamos o assunto. Divulgamos aquilo que ela iria tratar. Falamos com os pais. Liguei para pastores, falando do que se tratava. Da proposta que as pessoas têm de introduzir nas escolas materiais didáticos que ensinam pornografia para os seus filhos. Que ensinam nossos filhos a se tocarem nos banheiros das escolas. Que ensinam a mãe a masturbar o filhinho na hora de trocar, porque isso vai estimular não sei o quê. Essas coisas todas. Eu fiquei com vergonha. Fiquei envergonhado, pastor. Fiquei com vergonha. Tínhamos lá 18 pessoas. 18. Eu hoje estou meio traumatizado. Verdade, eu preciso me libertar. Quando eu vou chamar alguém para ir na igreja, eu falo, não espera muita gente não, tá? Porque eu não soube trabalhar. Eu fiquei com vergonha, querida. Ela foi na sexta, no sábado, uma mulher compromissada. Mulher que trabalha com o senador Magno Malta, que trabalha na Secretaria da Família, lá em Brasília. Uma pessoa influente. Uma pessoa que tem conhecimento, ela não está falando assim. Tem pessoas de dentro da igreja, escute isso, de dentro da igreja, dizendo que ela está fazendo terrorismo com os pais. Você está entendendo, querido? O espírito que provém do mundo está entrando na igreja, vai nos afastar. Isso nos afastaria, porque nós vamos nos opor a isso, amém? Da simplicidade. E a terceira coisa que o Paulo fala, ele fala assim, você receber outro evangelho, senão aquele que nós temos pregado. O Paulo fala em Gálatas capítulo 3, ele fala, vocês corriam bem, quem vos fascinou? Ele fala, porque alguns estão querendo pregar a vocês um outro evangelho. Escute isso aqui que o Paulo fala em Gálatas. Um outro evangelho. Mas olha o que ele fala. Que na verdade não é outro. Sabe por quê? Só existe um evangelho. Alô? Só existe uma verdade, irmãos, queridos. O Paulo fala, mas as pessoas querem trazer a nós um outro evangelho, que na verdade não é outro, porque não existe outro, mas alguns querem deturpar o evangelho de Cristo. Porque não existe um outro evangelho. Não existe. Só existe um. Se alguém der a você uma nota falsa de R$3, como é que você vai conhecer a nota falsa de R$3? Como é que você vai fazer diferenciar uma da outra? Mas não existe nota de R$3. Desculpa, Neuza. Desculpa, irmãos, mas não existe. Alô? Então, de qual artifício o inimigo vai se utilizar para prejudicar a igreja? Ele não vai trazer uma nota de R$3. Você vai rejeitar. Alô? Ele vai tentar falsificar
a nota verdadeira. Agora a sua resposta está perfeita. Como é que eu vou conhecer bem aquilo que é falso? Conhecendo bem aquilo que é verdadeiro. Evangelhos de fórmulas, querido. Não é o evangelho de Jesus. Evangelho da receita de bolo. Um evangelho centrado na performance. Faça isso e tudo da noite para o dia. Alacazar, alacazim. Uma bênção para mim. Plim! Um evangelho de fadas, de gnomos e duendes, que tem um pote de ouro no fim do arco-íris. O evangelho vai te levar à morte, muitas vezes. Como é que João morreu, querido? Oi? Alegre, velho em idade, não é? Avançado em idade, não foi? 30 anos. 32 anos. Estima-se que Jesus tinha 33 anos e um pouquinho. O João era 6 meses mais... Não, por volta de 34 anos, desculpa. Ele era mais velho que Jesus um pouquinho. João Batista. O João Batista. O outro João, o apóstolo. Dizem que ele morreu cozido. Cozido ou cozinhado? Dentro de um tacho com óleo fervente. O Estevão. Uma maneira maravilhosa de morrer, de ir para a glória. Olha lá a maneira diferente de dizer que morreu. Foi para a glória. Uma maneira apedrejado. Então esse evangelho que promete a você que tudo vai terminar bem, querido, eu vou dizer para você aqui, talvez você nunca mais vai querer, se souber que eu viria, não sei nem se o pastor vai me convidar depois disso mais. Mas algumas coisas, deixa eu falar para você, não terminarão tão bem. E não significa que você não teve fé o bastante. Alô? Oi? Oi? O Jacó, quando ele saiu lá de Harã e estava voltando, que Deus mandou ele voltar, ele estava obedecendo a Deus. No caminho, Raquel morreu. Na hora de dar à luz um filho. E você vê a história final, você vê o final da história deste homem. E sabe como é que ele está? Ele está abençoando os seus filhos. E ele tem na boca uma palavra de glorificação ao nome de Deus. Ele fala, o Deus Todo-Poderoso me apareceu e me abençoou. Ele vai abençoar os seus filhos com uma bênção de Deus. E ele está marcado pela experiência, porque ele fala assim, quando eu voltei da terra dos seus tios, Raquel morreu no caminho, a minha mulher, a mulher a quem eu amava, ela morreu no caminho. Mas Deus é Deus acima de tudo isso. Ele está marcado, mas ele não está com raiva de Deus, querido. Alô? Oi? Ele não está dizendo que Deus não o ouve, que Deus não o ouviu. Ele não está revoltado contra Deus. Ele não deixou de ir à igreja. Ele não deixou de servir a Deus porque algumas coisas não terminaram bem na sua vida. Ele está servindo a Deus, querido. Porque nem tudo. Se o Senhor te chamar amanhã para falar do Evangelho para um lugar aí, você sabe que lá tem alguns países onde cristãos estão sendo mortos. Alô? Oi! Mas isso é só para quem tem chamado, né? Pastor, eu não tenho esse chamado. Incrível, está cada vez mais diminuto o número de pessoas que não têm chamado para fazer missões em países como Síria, Afeganistão e Iraque, aquelas regiões onde o EL está dominando, o Estado Islâmico. Isso deve ser para os filhos dos pastores, porque são mais consagrados. Deve ser para os filhos dos missionários, porque deles é o chamado. Alô? Vai lá que Deus vai te abrir a porta de emprego. Vai mesmo? Será que vai mesmo?
O cara levanta 10 horas da manhã. Aí os caras vão em conferência de empresários. E o empresário está retendo a hora extra do funcionário. O cara faz hora extra e o cara não paga. Retém o fundo de garantia, mas não deposita. Aí os caras vão em sessão de empresário, o cara fala, vem aqui, faz o negócio. Não estou com ninguém em mente não, tá? Estou falando de uma maneira geral. Vem aqui que Deus vai te abençoar. Vai mesmo. O Tiago fala assim, o salário, vocês patrões, o salário que vocês defraudaram do trabalhador está aqui clamando diante de mim. E agora? Quem está sendo mentiroso? Quem está fazendo promessas levianas? Porque se você não consertar, Deus não vai te abençoar. Porque Deus não é justo. Deus não é injusto. Oi, querido. Outro evangelho. É outro evangelho. Não, porque então o Senhor restituirá o que foi comido pelo gafanhoto, pela locusta, e vai haver abundância de trigo, de óleo. Vai mesmo. O versículo anterior, o versículo fala assim, então o quê? Se você se humilhar e parar de falar, vai ver lá Joel capítulo 2. Não é a partir do versículo 28, é o que Deus fala antes, convocai a congregação, anunciai um jejum, santificai, a noiva, sai, cancela o casamento, os bebezinhos, vamos todo mundo orar. E clamar a Deus por um derramar do seu perdão, da sua graça. Se acontecer isso, então o Senhor vai restituir o que foi comido pelo gafanhoto, vai restituir o que foi comido pela locusta, vai colocar abundância de azeite, de óleo no seu celeiro. Então, mas primeiro tem que haver o conserto. Então não é só falar para as pessoas que vai acontecer, não. Tem que falar o que é preciso fazer. Alô? Mas em todas as coisas, Deus trabalha, pastor, para o bem daqueles que amam. Tem uma versão que fala assim, Deus trabalha juntamente. Essa tribuna é igualzinha a que nós temos na igreja. Igualzinha. Verdade. Igualzinha. Só muda um tiquitinho aqui e na base, não é? Nós ganhamos de um irmão, ela é de vidro, mas é igual. Eu falei, não, é de Deus. Me senti em casa. Eu vou mudar essa tribuna de lugar. Eu não consigo mudar sozinho. Então eu pego aqui e o Marcelo pega aqui. Sabe o que o Romanos está falando? Deus trabalha juntamente com aqueles que esperam nele. Você pega de um lado, faz a sua parte. Faz o que é certo. Deus pega do outro. E as coisas cooperam. Deus coopera junto. Todas as coisas cooperam juntamente. Deus trabalha junto. Então, quem é a bênção? Existem responsabilidades. Não como sacrifício, porque na cruz nós já fomos abençoados, sim ou não? Mas por obediência. Deixa eu pegar minha jaqueta, né? Então Paulo fala assim, cuidado para não sair da simplicidade de Cristo. Recebendo ou ouvindo, recebendo um outro Jesus. Recebendo um outro Espírito, que não é o Espírito Santo, esse Espírito que está no mundo. E recebendo um outro Evangelho, que desfigura o verdadeiro Evangelho. Paulo fala essas três coisas. E eu teria uma outra, que eu não quero falar hoje aqui, que o Paulo fala assim... E se eu sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. A pessoa, vou falar aqui, vou puxar uma brasa para o pastor Aguiar aqui agora, vou botar uma brasa na sua sardinha agora, pastor, e para a minha. Você trabalha anos e anos com as pessoas, elas conhecem a sua vida, elas sabem quem você é. Elas conhecem o seu caráter. Porque ele está lá no dia a dia. Aparece o infeliz não sei de onde. E fala uma coisa.
porque ele virou o zoinho e falou em línguas, a pessoa despreza totalmente aquilo que o pastor está orientando. Porque a igreja hoje não está preocupada com caráter. E tem pessoas que estão mentindo em nome de Deus. E as pessoas aceitam e saem da igreja e vai para outro lugar. Porque uma pessoa sem caráter, sem compromisso com a palavra, disse a elas algumas palavras agradáveis. O Paulo fala assim, vocês me conhecem. Vocês sabem quem eu sou. Não é o que ele fala aqui? Ele não fala isso? Vou ler de novo. Não sei, pastor. Vou ler de novo. Nós, porque nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Deus falou com você? Quantos entenderam a palavra de Deus hoje? Onde você está mesmo? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos apresentar a Ti.